Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, para estarmos estudando mais um assunto importante aqui no nosso canal Nada Além da Verdade. Você é o nosso convidado para fazer parte aqui do nosso canal. Convido você, nessa oportunidade, já para estar deixando a sua participação. A sua participação é muito importante, deixando aí o seu comentário construtivo. Nós estaremos respondendo o seu comentário, deixando também o seu joinha e deixando também a sua inscrição. Você que ainda não é inscrito, convido você para se inscrever aqui no canto do nosso vídeo aqui, deixando aí, apertando o sininho, e quando nós postarmos aqui os nossos vídeos, você receberá os vídeos aí para você estar assistindo e nos prestigiando aqui com a sua presença. Então, quero convidar você para essa semana estudar mais um assunto dentro aqui do nosso canal Nada Além da Verdade. Então, essa semana nós falaremos, né, desse assunto, um assunto bastante interessante que você chama a nossa atenção. Nós falaremos sobre a unção ou as unções, né, sobre essas unções a qual nós vamos comentar aqui. Nós vamos fazer uma abordagem aqui na unção de Davi, e nós vamos a posteriori vamos estar falando das demais aí que nós conhecemos, algumas unções aí que nós conhecemos aí, vemos esses absurdos que nós vemos aí confundindo uma coisa com a outra. Mas não se esqueça, deixa já o seu comentário, deixa já a sua participação, deixa o seu like para nos ajudar aqui. Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal e deixa a sua participação aí, aperte o sininho para que as mensagens ou o nosso vídeo aqui vá para você estar assistindo aí, amém? Então não se esqueça, participe aí conosco, deixando o seu comentário. Antes de eu entrar aqui, tá bom? Deixa o seu like, tá? Antes de eu entrar aqui, eu gostaria de estar lendo aqui um texto base, né, para nós estarmos estudando. Nós vamos estudar na questão aqui de 1 Samuel, no capítulo 16, né, a partir do verso 1, que fala sobre a unção ali de Davi na casa de Jessé, na casa do seu pai. Falaremos também no capítulo 2 Samuel, no capítulo 2, onde fala da segunda unção de Davi. Davi foi ungido em Hebrom, ali na sua cidade, da onde ele nasceu. E falaremos no capítulo 5 também de 2 Samuel, aonde Davi foi ungido sobre todo o Israel. Então, deixa já a sua participação aí, nós vamos já entrar aqui. Então, vamos ler aqui, Salmos 23, verso 5, vai dizer assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então esse salmo aqui é um salmo que o salmista, né, que no caso Davi, ele escreve, ele compõe esse salmo aqui falando sobre a biografia do pastor. E aí ele fala sobre uma preparação, né, de um banquete, de uma mesa, de uma honraria, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então ele está tratando aqui de um banquete, de um reconhecimento aqui na presença dos seus inimigos. E ele está falando também de uma unção: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então ele está falando aqui de uma unção e de o enchimento do Espírito Santo, e de ser preenchido com o Espírito Santo. Então foi o que aconteceu na primeira unção que nós vamos estudar aqui, né? Vamos lá, nós vamos entrar aqui na primeira unção, aonde fala aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, ele vai dizer assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então aqui nós entendemos, né, a queda do próprio Saul, né? Saul desobedeceu e acabou-se perdendo o seu reinado, perdendo ali a sua confirmação do seu reino, e o seu reino foi passado ali para o seu sucessor, que no caso aqui foi Davi. Mas no verso 13, nós vemos aqui, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos.
E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então você vê aqui que ele foi ungido, né, na mesa, ele foi ungido ali na mesa, na presença da sua família, dos seus irmãos, e foi derramado óleo sobre a sua cabeça, e ele foi cheio ali do Espírito Santo. O Espírito Santo se apossou de Davi automaticamente quando ele foi ungido aí. Mas vamos lá, para nós já entrarmos logo aqui no que nos interessa aqui, nós falaremos hoje sobre as 3 unções de Davi, né? Essas 3 unções a qual Davi ele foi submetido. Mas qual será a finalidade dessas unções? Será que tem alguma coisa de mirabolante? Será que tem alguma coisa de sobrenatural nessas unções? Tanto que muitos acabam, né, fazendo um baita de um estardalhaço, um rodeio, para poder explicar, né, essas unções, falando de algo que até mesmo o texto não diz. Mas nós vamos aqui desmistificar e entender aqui qual era o sentido dessas unções aqui. Primeiramente, nós iremos entender que a primeira unção que Davi ele recebeu foi uma unção divina. Essa foi uma das primeiras unções, ou a primeira unção de Davi, sendo Davi mais ou menos com uma idade de 15 a 17 anos. Ele foi ungido na casa do seu pai. Davi estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Ele era pastor, um jovem pastor, que agora ele tinha sido chamado agora para vir para a casa do seu pai, porque o profeta ali e sacerdote Samuel estava ali e queria alguma coisa, ou queria conversar com ele, né? E ele chega lá, Samuel agora é impelido a ungir Davi como rei de Israel. Só que o interessante é que ali aquela unção ela não foi esclarecida. Ninguém sabia qual que era o propósito daquela unção. Apenas o profeta, né? Apenas Samuel e apenas Deus. Deus tinha convocado Samuel para ungir Davi como rei, só que não tinha falado no caso aqui, para ninguém, só apenas Samuel e o próprio Deus sabia dessa unção. Por que essa unção teve que ser às escondidas? Porque quando Deus fala com Samuel, Samuel questiona o Senhor, mas Saul ainda está no reino. Se Saul souber dessa unção, ele vai me matar. Então Deus, para proteger a vida de Samuel, ele monta uma estratégia para que Samuel ungisse Davi às escondidas, apenas no meio ali da sua família, e não abriu nem mesmo seu pai, seus irmãos, e nem o próprio Davi ficou sabendo qual que era o propósito daquela unção. Então aquela unção ela poderia ter 3 propósitos. Primeiro, ele poderia estar sendo ungido a sucessor, né? No caso aqui, a sucessor de Samuel, a profeta. Ele poderia estar sendo ungido também a sucessor de Samuel, o próprio sacerdote, ou ele podia estar sendo ungido a rei. Mas aí uma já tinha sido provavelmente descartado, porque Saul estava no reino, né? Saul estava reinando ainda, então Saul estava no trono, então provavelmente, probatoriamente, essa unção seria descartada por muitos. Mas a única que poderia ser era de profeta e de sacerdote. Então Davi poderia estar assumindo o sacerdócio, no caso, né? Mas também poderia não ser, porque o próprio Davi ele não era da linhagem de Levi. Então também estava descartado aqui a sua unção como sacerdote. Então, qual que era a unção que ele podia ser? Profeta. Então, talvez aqui o pensamento deles, Davi era um novo profeta em Israel. Estava sendo ungido a profeta em Israel, porque rei já existia Saul. Saul estava no trono. E sucessivamente, quando Saul caísse, os seus filhos entravam no seu lugar, porque assim era a sucessão da monarquia. E automaticamente também sacerdote não podia, porque Davi ele não era da linhagem dos levitas, ele era da linhagem judaica, né? Da tribo de Judá. Então ele não poderia ser ungido a sacerdote. Então apenas a profeta ele poderia ser ungido. Mas essa é a primeira unção.
Então a primeira unção foi uma unção às escondidas, e ninguém ficou sabendo ou ficaram em dúvida a saber qual que era a unção que Davi estava sendo ungido aqui. Isso está em 1 Samuel, né, no capítulo 16, aqui que nós lemos, verso 13. Mas agora vamos partir aqui para a segunda, né, para o segundo propósito. Só que nós entendemos aqui, gente, que essa unção divina, ela trouxe alguns benefícios para Davi. Qual foi esses benefícios que ela trouxe? Primeiro, ela trouxe a presença do Espírito Santo, né, que ungido, aquele que é ungido por Deus, ele é cheio do Espírito Santo. Então, se Deus escolheu e Deus ungiu, então o Espírito Santo automaticamente se apoderou de Davi, né? O próprio Jesus, quando ele foi ungido, né, porque nós lemos aqui o texto, o próprio Salmos 45, né, o verso 7, ele fala que o Espírito Santo, ele se apossa daquele que é ungido, porque o Espírito Santo está sobre mim, né? O próprio Hebreus também, que ele foi ungido com óleo de alegria, o que o Espírito Santo o ungiu, e ele está cheio, né, com óleo de alegria. Lucas também vai falar que ele foi ungido para pregar, para profetizar, para curar. Então o Espírito Santo, ele faz algumas obras na vida daquele que é ungido. Então a primeira coisa aqui, a primeira característica do que foi ungido por Deus, daquele que recebeu a unção divina, é a presença do Espírito Santo. Então não pode faltar a presença do Espírito Santo no ungido de Deus. Se faltar, é porque ele foi ungido apenas pelo homem. Segundo aqui, ser levado para servir na corte do rei. Então ele teve o privilégio, né, de ser levado. Ele era um pastor de ovelha, agora um pastor de ovelha que estava agora na corte do rei. Só que interessante que Davi, ele não perdeu a característica, Davi, ele não perdeu a responsabilidade. Ele ia para a corte para tocar, para servir, só que ele voltava para casa para cuidar das ovelhas do seu pai. Então a responsabilidade de Davi, desse grande pastor, era cuidar de ovelhas. Então aquele que é ungido, ele sabe cuidar, ele tem o cuidado das ovelhas. E o terceiro ponto aqui, ele se torna capitão do exército de Saul. Então você vê que o ungido, ele tem a capacidade, a desenvoltura de se sobressair. Então aquele que foi ungido, ele se sobressai aquilo para qual ele foi ungido. Então aquele que é ungido, ele dá conta do serviço. E Davi, ele foi aqui majestoso aqui no serviço aqui do reino. Quarto aqui, essa quarta característica aqui é interessante, que faz com que nós entendamos a terceira unção de Davi. Tá? E então ele fala que Davi casou-se com uma das filhas de Saul, que era Mical. Por que Davi casou com Mical? Davi casou com Mical porque naquela afronta do gigante Golias, do capítulo 17 ali, né, e 18, nós vemos Davi, ele se dispondo a lutar contra o gigante Golias, e Davi vence o gigante, e o próprio rei Saul, ele faz uma promessa que daria aquele que vencesse, que derrubasse o gigante, ele daria os impostos, seria perdoado, né, as terras seria devolvida à família, o jovem ou a pessoa que derrotasse casaria com a filha do rei, e essa pessoa também receberia muitos bens, muitas riquezas, seria rico, né, porque o próprio rei daria riquezas a ele. Então era presentes, né, presentes maravilhosos para aquele que vencesse o próprio exército ali, porque até então esse Golias, ele era um representante do rei, do exército filisteu, e o povo temia, né, aquele filisteu. E o povo temia aquele filisteu porque ele era assustador. Então aqueles que tentaram ir de encontro com o gigante Golias acabaram voltando para trás, porque temiam pela própria vida, porque ainda além de ele ser varão de guerra, era habilidoso na batalha, ele era um gigante forte, e o peso, a sua espada, o seu escudo era absurdo. Então não tinha como
pela força desse jovem, né, era até um absurdo, porque quando Davi se dispôs a lutar contra o gigante, o próprio rei Saul olhou para ele e falou: você é muito novo, você não tem condições de lutar. E Davi que se apresentou para ele, falou: olha, quando eu estava ali no meio do pasto cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão e um urso para devorar uma das ovelhas, e eu fui e lutei com ele e acabei matando ele com as próprias mãos, tanto o urso como o leão. Então você vê que sobrenaturalmente Davi, ele era usado, vamos dizer assim, a mesma característica do próprio Sansão, né? Que quando o Espírito Santo se movia em Sansão, ele fazia coisas que eram absurdas, que ao homem comum, né, não se conseguiria fazer, tanto que ele carrega o portão ali, né, da cidade ali dos filisteus nas costas, até lá perto da sua cidade. Então você vê que coisas grandiosas que aqueles que eram cheios do Espírito Santo faziam. Então casar com a filha de Saul, ele também renderia para ele o direito de brigar pelo trono. É verdade. Então olha só que coisa interessante. Por quê? Porque nós sabemos que no decorrer mais para frente, lá quando o reinado de Saul começa a cair, cai o reinado de Saul, cai os seus filhos, tanto que os 3 filhos de Saul morreram com ele na guerra. Aí quando assume Esbozete, que era o 4º filho ali com 30 anos de idade, ele fica só apenas 2 anos e acaba morrendo, né? Ou mataram ele, né? Os próprios servos dele ali matam ele e levam a cabeça dele a Davi, e Davi assume o trono. Então por quê? Porque já não existia mais, já não tinha mais pessoas ali da família real para assumir o trono, apenas Davi, que também fazia parte da família ali de Saul. Então, legalmente, né, como eu disse aqui, que é da terceira unção, legalmente Davi estava habilitado para reinar. Então vamos lá. Segunda unção aqui, a segunda unção, correr aqui para nós encerrarmos logo, a segunda unção é unção por aclamação ou reconhecimento local. Então, Davi ele venceu muitas batalhas, né? Davi ele venceu muitas batalhas no exército. No capítulo 18 ali e 19 nós vemos ali as batalhas, né, que Davi venceu, as mulheres da cidade aclamando, né, com aquele louvor, com aquele cântico, que Saul tinha vencido seus milhares e o próprio Davi tinha vencido os seus 10 milhares, então aclamando o nome de Davi acima do nome do rei Saul. Saul agora ficou, né, preocupado com esse, né, com esse chamado. Ficou preocupado com esse chamado que eles estavam colocando ali para ele. Mas ele, né, tentou matar, tanto que ele teve que fugir. Mas vamos lá, essa unção por aclamação é uma unção por reconhecimento. Depois da morte, né, depois da morte aqui do próprio rei, Davi ele veio se tornar rei ali da sua cidade, que era um reconhecimento local ali de Hebron, aonde Davi ele acaba se tornando rei em primeiro ali. Isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 2, verso de número 4. Então, essa segunda unção aqui era uma unção por aclamação, né? Era uma unção de reconhecimento. Quando Davi ele chega ali na cidade, os homens daquela cidade, eles pegam Davi e unge Davi ali, ou conclama Davi como rei ali de Judá ou de Hebron ali. A terceira unção aqui que nós vamos entender é a unção constituída, que é a unção estabelecida. Então Davi, após a morte de Abner, né, Abner era esse general do exército, né, de Saul. Abner ele pega, depois da morte dos filhos ali do próprio Saul e dos filhos de Saul, ele pega o último dos príncipes ali que sobrou e ele
conclama esse príncipe como rei agora de Israel. Mas após a morte desse Esbozete, que era esse quarto filho aqui de Saul, o que acontece? Após a morte desse Esbozete, as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, chamaram agora Davi, ou desceram até Hebron, onde Davi morava, e foram lá buscar Davi para proclamar ou conclamar Davi, estabelecer Davi como rei de todo Israel, porque um reconhecimento que Davi tinha feito, porque eles dizem, olha, quando você era do exército, você era general, você entrava, você vencia, você fazia isso, você fazia aquilo. Agora que o próprio Saul e os seus filhos, né, morreram, então eles pegam agora e colocam Davi como rei. E o engraçado Davi, ele não vai ser colocado no trono apenas por um interesse do povo, não. Ele vai para o trono porque pela sua, vamos dizer assim, né, por direito, porque ele era da família aqui de Saul, porque ele tinha casado com Mical. Então isso nós vamos ver lá em 2 Samuel, capítulo 5, verso 4, né, que fala sobre essa questão aqui. Então, dentro aqui desse assunto que nós abordamos aqui, dentro dessas unções, nós não vemos nada, né, de mirabolante, de sobrenatural. Claro que a primeira nós entendemos que foi Deus que separou, né, no caso aqui, Davi, chamou Davi para ser rei. A segunda foi um reconhecimento, uma unção de reconhecimento da sua tribo ali, do seu povo. E a terceira foi uma unção uma unção legal, uma unção que Davi foi não somente reconhecido, mas ele foi reconhecido legalmente como o sucessor do trono ali no lugar de Saul. Então, essas são as características dessas unções, porém, nós entendemos que muitas pessoas aí estão pegando essas características ou essas unções, ou até mesmo a unção do Espírito Santo, e estão fazendo uma verdadeira de uma confusão, pegando pessoas e ungindo sem bases bíblicas, né? Unção do riso, a unção do caicai, esses tipos de unção que de sobrenatural não tem nada, nem muito menos natural. É mais aberrações, né? São mais aberrações do que até mesmo algo sério. Então, quando nós entendemos que verdadeiramente as coisas de Deus, elas são sérias, nós tratamos as coisas de Deus com mais seriedade, porque o próprio Davi aqui, mesmo ele sendo rei de Hebron, ele não se colocou ali na posição de guerrear contra o seu adversário, que era o rei Esbozete ali. Então, não confundir uma coisa com a outra. Então, muitas pessoas estão achando, porque recebeu uma unção da Dona Mariazinha ali, e já é muita coisa, já virou o dono de tudo, virou o dono da igreja. Não. A unção, gente, a unção de Deus, ela tem uma finalidade. Qual que é a finalidade da unção de Deus? É para que você se torne grande? Não. A unção de Deus é para que você diminua, não é para você crescer, é para você diminuir. Então, quando nós entendemos isso, né, quando nós entendemos que a unção de Deus não é para profetizar na vida de ninguém, para decretar a vida de ninguém, claro que se Deus usar é outra coisa, né? Mas não é para você sair por aí falando bobagem, fazendo besteira. Não, a unção de Deus é algo sério, é algo que te traz uma seriedade para praticar o serviço com dignidade, com verdade. Mas, infelizmente, né, nós vemos aí as pessoas confundindo, trazendo aqui as características da unção do Espírito Santo de formas equivocadas, até porque
unge-se o homem, né? Unge-se os seus, mas o Espírito Santo, infelizmente, está muito longe dessas coisas aí. Então, que você possa meditar, né? nessas unções, meditar aqui nessas características e que Deus possa abençoar e possa te dar vitória na sua caminhada. Então, cuidado, tá? Cuidado com essas unções aí que nós vemos, unção do riso, a unção do cai, unção do guspe. Ah, meu Deus, isso é muita coisa, é muita unção para pouco espírito, amém? Deus abençoe e fique na paz. Não se esqueça, gente, comente, compartilhe aqui o nosso canal, deixa aí a sua participação aqui em nome de Jesus.